Fala, elétrons, tranquilo? Aula passada a gente conversou sobre misturas e vimos que existem diferenças nos processos para misturas homogêneas e heterogêneas. Aula de hoje a gente vai focar nas misturas homogêneas. Tranquilo? Vamos lá? Beleza, Eric. Então, mistura homogênea é aquela mistura que vai apresentar o quê? Mistura homogênea é aquela mistura que a gente viu que apresenta o quê? Uma fase. Show! E quais são as técnicas para se trabalhar com misturas homogêneas, Eric? Depende da fase que a gente esteja trabalhando, ou seja, depende do estado físico daquela mistura. Se por acaso eu tiver uma mistura homogênea, que eu tenha um sólido e um líquido, a gente vai ter técnicas específicas. Por exemplo, a destilação simples e a cromatografia. Se por acaso eu estiver trabalhando com uma mistura líquido-líquido, ou seja, dois líquidos, dois ou mais líquidos, a gente trabalha com destilação fracionada. E se por acaso eu estiver trabalhando com mistura de gases, que é uma mistura de gás mais gás, a gente está trabalhando o quê? Com liquefação fracionada. Então a gente vai ver cada uma delas com calma. Beleza? Então, primeiro, mistura sólido mais líquido homogênea. A primeira mistura que a gente vai separar é por destilação simples. O que é uma destilação, Eric? Destilação é um processo de aquecimento da mistura. Então, você vai aquecer essa mistura e você vai evaporar um dos componentes. Para isso, a sua mistura tem que apresentar uma grande diferença de A primeira técnica que a gente vai ver de separação sólido mais líquido é a destilação simples. O que é a destilação simples, Eric? É uma técnica que se baseia na grande diferença de ponto de ebulição dessas substâncias. Então, você vai pegar essa mistura e você vai aquecer a mistura. Quando você aquecer essa mistura, que pode ser numa placa de aquecimento. Placa de aquecimento é uma manta que você liga na tomada e ela tem um resistor elétrico que ela gera calor e aquece. Ou a gente pode usar uma fonte térmica, por exemplo, um bico de Bunsen, que é como se fosse um lança-chamas, um pequeno lança-chamas a gás, que você liga igual o do fogão de casa. Você liga o acendedor a gás e acende. Então você fornece calor para essa mistura, o que vai acontecer? O calor vai fazer evaporar o líquido, ou o componente mais volátil. Ele vai subir. Quando ele chegar aqui em cima, ou aqui, ó, a gente tem uma coisa chamada trocador de calor, que é um condensador. Esse condensador, ele vai resfriar esse gás, esse vapor, e esse vapor vai condensar. Então, ele vai passar do estado vapor para o estado líquido, estado gasoso para o estado líquido, e ele vai descer e vai ser recuperado em um recipiente. Esse líquido que foi recuperado é chamado de destilado. Então, toda vez que a gente tem uma destilação simples, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma mistura, você vai aquecer essa substância, essa mistura. Então, a substância mais volátil vai subir, ela vai evaporar, né? Ela entra em ponto de ebulição, ou seja, na sua temperatura de ebulição, evapora, chega lá em cima, condensa e é recuperado depois num outro recipiente. E ao final, o que a gente vai ter? Ao final, a gente vai ter aqui dentro do meu recipiente, que a gente chama de balão, tá? Dentro do balão, a gente vai ter apenas o sólido e depois a gente vai ter também o destilado. O destilado foi aquilo que evaporou, que no caso é o meu líquido. Beleza? Tranquilo? Próximo.
Pensando nessa ideia também de separação sólido-líquido, a gente tem um processo de evaporação. O processo de evaporação também se baseia na diferença de ponto de ebulição. Só que agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um processo muito mais lento. É muito utilizado, por exemplo, nas salinas. Então, quando você tem uma salina, você pega a água do mar, coloca em reservatórios, e ao lado desses reservatórios, você vai ter moinhos que ficam girando pela força do vento. Esses moinhos, eles direcionam o vento ele passa pela água. Então ali na água a gente vai ter uma combinação de calor do sol e o ar. O ar ele absorve água. Quando o ar absorve a água, a gente chama isso de umidade. Então umidade é a quantidade de água que eu tenho no ar. Então o ar entra seco, ele se umedece, absorve essa água e vai embora. Então aos poucos você vai retirando a água daquela mistura. Então daqui a algum tempo o que você vai ter? Você vai ter que aquele líquido evaporou e você só vai restar o material sólido, muito utilizado para separar sal e água do mar. Então a produção de sal que a gente comercializa é basicamente feita pelo processo de evaporação. Beleza? Outra mistura sólido-líquido. A gente tem uma técnica chamada cromatografia. A cromatografia é uma técnica de separação de componentes por tamanho. Então agora a gente não está mais trabalhando com ponto de ebulição, a gente está trabalhando com tamanho. Então as minhas moléculas, elas normalmente têm tamanhos diferentes. Então eu posso ter moléculas pequenininhas ou eu posso ter moléculas grandonas. Normalmente essa técnica é usada para separação de cadeias de polímeros. Tá? Polímero é uma grande molécula que tem partes que se repetem. Então a gente usa para poder estudar moléculas de plástico, moléculas de borracha. Então ela é muito utilizada em laboratórios. Essa técnica de cromatografia, a gente utiliza um solvente, ou seja, a gente utiliza um determinado líquido para separar essas substâncias, para separar essas cadeias. Então, quando eu separo essas cadeias, algumas cadeias se andam mais rápido e outras cadeias andam mais devagar. Então você vai ter moléculas andando com tamanhos diferentes, andando com velocidades diferentes por terem tamanhos diferentes. Então assim você consegue separar o tamanho das cadeias. E é muito útil, por exemplo, também para separar pigmentos de amostras orgânicas, que são aquelas que têm carbono. Então a gente usa para pigmentos orgânicos, para pigmentos de tinta, para os próprios polímeros. Então é uma técnica muito utilizada dentro da indústria. Então olha só, como é que funciona? Existem várias técnicas de cromatografia, tá? Existe cromatografia em papel, cromatografia em coluna, cromatografia de gás. Então existem várias técnicas. Eu vou colocar para vocês aqui uma imagem só de uma cromatografia de coluna. Então qual é o procedimento? Primeiro você tem a coluna, tá? Você tem uma coluna. Aí nessa coluna você insere o seu material que você está querendo trabalhar. Esse material vai ter o quê? Tamanhos de moléculas diferentes. Então esses tamanhos diferentes, eles passam pela coluna com tempos diferentes. Então você vai conseguindo separar as frações dessa coluna ao longo do tempo. Então aqui ó, eu tenho uma amostra, por exemplo, tinta preta. A tinta preta, ela de caneta, ela é uma mistura de vários componentes. Quando você coloca nessa coluna, você vai ter cadeias maiores e cadeias menores. Algumas cadeias vão demorar mais para conseguir passar pelo emaranhado dentro dessa coluna, porque ela existe uma coisa chamada recheio. Então, dentro da coluna existe o recheio que impede a passagem das moléculas. Então, ela dificulta a passagem.
Então, nessa passagem, as moléculas vão andando, algumas passam mais devagar, outras passam mais rápido. Então, você vai tendo o quê? Separação das frações. Então, você consegue separar todas as frações dessas moléculas. Uma outra que eu mostrei para vocês também, essa é uma coluna simples. Existem colunas muito mais complexas, podem ser até automatizadas, onde você utiliza bombas, onde você utiliza um computador, um detector, e ali você consegue detectar o tamanho de cada cadeia e conseguir saber exatamente qual fração que eu tenho naquela mistura. Então é uma técnica bem completa, bem robusta, que se utiliza em laboratório. Próxima técnica, destilação fracionada. Essa técnica é para separar misturas líquido mais líquido. Muito utilizado para separar componentes de petróleo. Tá? No que se baseia essa técnica? Ela se baseia na pequena diferença de ponto de ebulição dos componentes. Então, por exemplo, eu tenho um componente que tem um ponto de ebulição 50. O outro tem ponto de ebulição 55, 60, 65. Então são pontos muito próximos que é difícil de você conseguir separar por destilação simples. Então na destilação simples iria sair todo mundo junto. Então você precisa ter um controle muito bem especificado da sua temperatura. E esse controle você faz na destilação fracionada. Então como é que funciona? Funciona o seguinte, você tem uma coluna, tá? Você tem uma torre, e nessa torre você entra com uma determinada temperatura, tá? Você entra com um líquido numa determinada temperatura. Esse líquido, ele está muito quente aqui. Nesse líquido você tem, geralmente petróleo, você tem faixas de tamanhos diferentes. Por exemplo, eu tenho componentes com um carbono, que a gente chama de C1. No petróleo, por exemplo, no petróleo, a gente tem componentes C1, ou seja, um carbono, C2, 2 carbonos, até, por exemplo, C30, com 30 carbonos. Então, vamos imaginar, quanto maior a cadeia, mais pesada ela é. Se ela é mais pesada, vai ser mais difícil de eu conseguir fazer o quê? Levantar essa cadeia. Então, maior vai ser o ponto de ebulição dela. As cadeias menores são muito mais leves, então elas saem primeiro. Então, aqui em cima, dentro da minha coluna, geralmente aqui ó, a gente tem, por exemplo, os líquidos. Então, aqui na minha cadeia, então aqui na minha cadeia, por exemplo, aqui em cima, como são os materiais mais leves, a gente vai ter o quê? Os materiais gasosos. Já quando eu tenho materiais um pouco mais pesados, um pouco maiores, aqui saem, por exemplo, os líquidos. E embaixo saem os líquidos pesados. Tá? São os líquidos pesados que a gente chama de viscosos. Que eles são quase viscosos. São quase sólidos. Eles são tão rígidos que tem uma viscosidade tão grande que eles sejam quase sólidos. Então, os gases são os componentes mais leves, os líquidos são intermediários e esses líquidos pesados, viscosos, são os maiores e mais pesados. Eric, beleza, mas o que sai em cada ponto? Geralmente, aqui em cima, a gente tem, por exemplo, C1, que seria o quê? O GNV, que é o metano. Então, o metano, que é o gás natural veicular, ele é a fração mais leve possível, que só tem apenas um único carbono. Depois,
a gente tem o quê? A gente tem o C2, que é o etano. O etano, ele é muito utilizado como matéria-prima para fazer plásticos. Depois, Eric, a gente tem o C3 e o C4. Principalmente o C4, que é o butano. O butano, ele é o gás de cozinha. Ele é fabricado como gás de cozinha. Aí depois a gente tem outros componentes. Por exemplo, o C8, que é a gasolina. Então a gasolina é uma molécula constituída por 8 átomos de carbono. Depois, querosene, que é utilizado para limpeza, que pode ser processado e virar, por exemplo, querosene, que é combustível de avião. A gente tem, a partir disso, óleo combustível, que é uma molécula maior ainda, que ele é utilizado, por exemplo, para fazer diesel. O óleo lubrificante para motores. E por último, lá embaixo, a gente tem as parafinas e os asfaltenos. Essas moléculas, que são muito pesadas, que ficam aqui embaixo, elas são usadas para fazer asfalto. Então, galera, se você for perceber, o petróleo tem uma importância muito grande na nossa sociedade, porque a gente faz praticamente quase todos os combustíveis utilizados nos automóveis. Então, ó, GNV para carro, gasolina, óleo diesel e querosene. Então a gente tem o que? Basicamente 4 tipos de combustíveis vindo da mesma fonte. Por isso que o preço do petróleo é extremamente importante para a sociedade. Então existe uma relação muito direta quando a gente fala assim, petróleo e o preço da carne. Por que quando o petróleo sobe, o preço da carne sobe? Porque você tem uma coisa chamada frete. O boi, ele não planta, ele não surge na sua mesa. Aquele boi, ele está numa fazenda. Então ele tem que ser transportado daquela fazenda para sua casa. Então ele vai primeiro até o mercado e do mercado você compra. Então esse deslocamento da fazenda até o abatedouro, do abatedouro até o mercado, tem um custo. E esse custo de logística, de frete, tem combustível. Então você tem um automóvel ali envolvido. Então, se por acaso o preço do combustível sobe, o frete sobe, então o preço da carne vai subir. Beleza? Então você tem uma disputa econômica mundial muito grande envolvida com o petróleo, porque você está envolvendo o quê? O preço dos combustíveis e todos os outros produtos estão atrelados ao preço do frete dos combustíveis. Beleza? Próxima separação, que agora a gente vai falar de mistura gás-gás, que é a liquefação fracionada. O que consiste a liquefação fracionada, Eric? São gases que possuem pequena diferença no ponto de ebulição desses componentes. Então, você também vai separar por faixas estreitas de temperatura, muito parecido com a destilação fracionada. Normalmente a gente utiliza para separar componentes do ar atmosférico, principalmente gás nitrogênio, gás oxigênio e argônio. O nitrogênio ele é utilizado para fazer nitrogênio líquido, para resfriamento. Nitrogênio líquido ele é muito usado tanto em indústria quanto em pesquisa para resfriar equipamentos. Como a sua temperatura é de quase menos 200 graus, então ele é muito utilizado para resfriar equipamentos que superaquecem, que liberam muito calor. Já o oxigênio, você tem a purificação desse oxigênio, por exemplo, para hospitais. Então, quando você vai para um hospital e está sentindo falta de ar, eles colocam um respirador em você e ali liberam gás oxigênio. E o argônio, ele é um gás nobre, por exemplo, utilizado para fazer lâmpadas. Beleza? Então, qual é a ideia? A ideia é, primeiro, você condensar o ar. Então, você pega o ar e abaixa para uma temperatura até que ele condense, até que ele vire líquido. E depois você faz uma destilação fracionada. Então é o seguinte, você entra com um líquido, tá? O ar líquido,
a mais ou menos menos 200 graus Celsius e você vai aquecendo essa mistura com uma faixa de temperatura muito estreita. Então, quando você tem um ar líquido a menos 200, você aquece um pouquinho. Menos 196 graus, você tem o quê? O gás nitrogênio. A menos 186, você já tem o argônio. E menos 183, você tem o oxigênio. Então perceba que a faixa de temperatura é muito próxima. Ó, de gás nitrogênio para argônio é de 10 graus. E de argônio para oxigênio são 3 graus. Então você faz uma destilação fracionada para conseguir separar esses componentes de maneira muito específica, muito analítica. Tranquilo? Então é isso, galera. Na aula de hoje a gente conversou sobre uma introdução de misturas, falamos sobre, de maneira geral, dos processos de separação de misturas e vimos os processos de separação de misturas homogêneas, que podem ser divididos por líquido-líquido, gás-gás e sólido-líquido. Beleza? Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!